Vamos fazer agora esse outro exemplo que muda um pouquinho o modo como que a gente fez o exemplo anterior. Eu vou pegar a mesma característica de trabalhar com área de quadrado, tá? Para ficar mais dinâmico aqui. Então aqui nós temos um quadrado de lado L. Ele está se expandindo segundo a equação L igual a 2 mais T2, ou seja, para cada instante que se passa, esse quadrado se expande, o lado dele vai se expandir com relação a essa fórmula aqui. A variável t representa o tempo, e aí eu quero a taxa de variação da área desse quadrado no tempo t igual a 2. Então, vocês notem que agora a área ela não está variando, ele não quer a taxa de variação da área com relação ao lado. Ela quer, o exercício quer a taxa de variação da área com relação ao tempo. Como foi dado um tempo só, não é uma média, é um instante, a gente tem então que fazer a variação instantânea da área com o tempo. Ou seja, nós vamos fazer dA dt. Lembrando que a área ela é dada pelo lado ao quadrado. E eu quero a derivada da área com relação ao tempo. Só que a gente sabe que o lado depende do tempo. O lado pode ser dado por 2 mais t ao quadrado. Eu posso simplesmente substituir o L aqui na área e já ter a função da área com relação ao tempo. Mas não é sempre que a gente consegue fazer isso de uma forma fácil, então eu vou fazer desse outro jeito aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, olha só, eu quero a derivada da área com relação ao tempo no t igual a 2, só que a minha área é dada com relação ao lado, e o meu lado é dado com relação ao tempo. Como derivar, então, essa área? A gente vai usar, então, a regra da cadeia. O que eu posso fazer? Eu quero derivar a área com relação ao tempo, mas eu tenho a área como função do lado. O que eu faço, então? Eu derivo a área com relação ao lado, que é o que eu tenho, e multiplico pela derivada do lado com relação ao tempo. Matematicamente, o que eu vou falar é errado, mas é como se eu pudesse cortar esse DL com esse DL aqui e voltar com o dA dt. É como se a gente pudesse incluir a derivada com relação à variável que a gente já tinha, tá bom? E aí a gente pode fazer a conta. Qual que é a derivada da área com relação ao lado? Bom, A igual a L ao quadrado, então eu vou derivar L ao quadrado com relação a L. Quanto que é isso? 2L vezes a derivada do lado com relação ao tempo. Então, agora eu vou derivar o lado, que é 2 mais T2. Isso aqui agora vai ser derivado com relação a T. A derivada de 2 é 0, que é constante, e a derivada de T. Então, aqui eu vou fazer dL dt. Vou derivar L com relação a T. Derivada de 2 é 0. Derivada de T2 com relação a T é 2T. Então, vezes 2T. Beleza? E isso eu vou ter que calcular no instante T igual a 2. Então, eu vou ter que calcular isso aqui no instante T igual a 2. No instante T igual a 2, eu já sei que é meu lado, né? Meu lado é igual a 2 mais 2 ao quadrado. Então, vai ser 6. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, no instante t igual a 2, L igual a 6. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 2 vezes 2, que é o tempo aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. Eu estou fazendo a área pelo tempo. Então, metros quadrados por... Aqui ele não está falando unidade de tempo, vou colocar unidade de tempo. Se for segundo, seria metros quadrados por segundo. Se fosse hora, seria metro quadrado por hora. Ok? Então, lembrando, né? É uma espécie de regra da cadeia. Quando a minha função tiver com relação a uma variável e essa variável com relação a outra, eu utilizo esse artifício para conseguir fazer a derivada, tá? A outra forma, que eu tinha até falado com vocês, é a seguinte. Como L é igual a 2 mais T ao quadrado,
e A é igual a L2, então nós vamos ter que A é igual a L, que é 2 mais T ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, a área aqui agora, isso aqui seria uma outra forma de fazer, tá, gente? Aqui agora, se eu quero dA, dt, e agora a minha área já está em função do tempo, eu vou derivar isso aqui em função de t. Notem que vai aparecer a regra da cadeia. O t agora é a variável que eu quero, com relação a qual eu quero derivar. Então, vai ser a derivada de alguém ao quadrado. Quem que é a derivada disso? É 2 vezes o alguém vezes a derivada do alguém. Então, isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica 2 mais T2, vezes aqui vai ficar 2T. Notem que vai ficar igual a de cima, por quê? 2 mais T2 é o próprio L que eu tinha, ó. Então, vai ficar 2L vezes 2T, exatamente o que eu tinha antes. Eu preciso calcular isso aqui no instante T igual a 2. Então, isso aqui em T igual a 2 vai ficar 2 vezes 6 vezes 4, que é o mesmo 48 metros quadrados por unidade de tempo. Tá bom? Então, fica aí essas duas formas de se resolver.